Voltamos com o Diário Comunidade, que hoje abre a discussão sobre a saúde mental. De acordo com a Organização Mundial da Saúde, cerca de 10% da população do mundo todo sofre com problemas de ordem emocional, como depressão e ansiedade. E conforme esse número cresce, as consequências desse desequilíbrio nas emoções ficam mais evidentes na nossa sociedade. Para isso, a gente convidou o Eduardo Cruz, mais conhecido como Edu Cruz, que ele é terapeuta holístico e facilitador em constelação familiar. Seja bem-vindo. Muito obrigado. Primeira vez aqui no nosso programa. Muito obrigada por ter aceitado o nosso convite. Constelação familiar é um termo que vem sendo falado, mas para muita gente é uma coisa nova. Acredito que a gente possa chamar assim, né, essa técnica. Por isso eu começo pedindo para você explicar um pouquinho o que é constelação familiar, como funciona, até para que as pessoas conheçam melhor. Sim. Bom dia. Bom dia. Pode-se considerar que a constelação familiar é um método de psicoterapia rápida, né? O qual você consegue, numa sessão muito rápida, chegar na causa do problema que o paciente está trazendo, né? Porque o problema que ele está trazendo, na verdade, é só uma porta para esse olhar para dentro, para ele encontrar de onde vem essa dor e aí ressignificar isso, então ela ter uma qualidade melhor de vida. Né? E a família, ela participa? Quando a gente fala em familiar, né, constelação familiar, a gente pensa logo num grupo. Como são feitos os atendimentos? São individuais ou não? A família participa desse processo? Não necessariamente, né? Geralmente a pessoa que busca, ela tem origem de uma família, assim como todos nós, né? E é possível a família participar, mas não é uma regra, pelo contrário, né? Às vezes o buscador é aquele da família que é talvez um pouco diferente para buscar uma terapia, porque de modo geral o paradigma vigente, as pessoas buscam em outras terapias, né? em movimentos mais assim, psiquiátricos, tomar um remédio e tudo mais, porque é a informação que está vigente como crença mesmo, ela acredita, né, que aquilo vai resolver o problema dela. E essas terapias alternativas vêm percorrendo marginal ali, né, percorrendo lateralmente só quem realmente busca algo que a alma mesmo que está dizendo, assim, que ela fala, não é possível, alguma coisa em mim eu preciso mudar. Uhum. E aí ela procura essas terapias alternativas, que é um movimento de dentro mesmo, né? Então não é como você ir no médico, ele receita um remédio, você vai para casa, você toma um remédio e está resolvido. Não, é um movimento que às vezes não só uma sessão, mas é um processo mesmo, né? Que às vezes precisa de um método que acompanha até o processo de constelação familiar para a pessoa sair daquela condição que ela está. Né? E por falar em sessões, né, como funciona? São encontros semanais, mensais? Qual que é a rotina? Olha, tem algumas formas, né? Uma forma avulsa da pessoa, ela tem uma questão que ela quer olhar, né? Uma dificuldade, ela vai para uma sessão e aquilo vai ser trabalhado, né? Ela pode fazer também um acompanhamento terapêutico, o qual ela vai passar por diversas sessões, olhar para algumas questões que motivaram ela a olhar para dentro, para que ela então ressignifique tudo isso e tenha uma nova postura diante da vida, né? E quais problemas levam a pessoa a procurar esse método? N. De modo que geral, não faltam só problemas. De modo geral, eu vejo que assim, a humanidade, sobretudo a classe média, está parada no segundo degrau da evolução, que são os relacionamentos, né? A pessoa manifesta a dificuldade no se relacionar, seja com o outro, às vezes em família mesmo, ou até mesmo no trabalho, né? Os relacionamentos, com certeza, em 80% é o que leva a pessoa a buscar, a fazer esse movimento mesmo de olhar para dentro, né? Edu, como você avalia a saúde mental da sociedade como um todo? Essa vida moderna, essa correria, acaba fazendo com que as pessoas necessitem mais de ajuda, de uma terapia, para dar uma equilibrada?
Sim, com certeza. É importante olhar que está tudo certo do jeito que está. Porque se a pessoa está manifestando alguma dificuldade, seja ela uma questão de saúde mental, é porque algo aconteceu antes, no sistema familiar dela, nos ancestrais, o que aconteceu na história dessa pessoa, de pai, mãe, e algo que aconteceu antes, né, que gerou essa condição que ela se encontra hoje, com dificuldade. Ela não é à toa que ela está ali. Ela traz uma informação que a constelação familiar, ela tem esse olhar para o sistema familiar, para tudo que aconteceu antes, para que ela chegasse hoje e se colocasse diante desse desafio que é a questão da saúde mental, né? Então, eu vejo que por hora está tudo certo como está. E quando a pessoa se encontra diante da dificuldade, aí então ela vai ter a possibilidade de olhar para dentro e fazer a ressignificação disso, colocar tudo, vamos dizer assim, num bom lugar. Quando a gente fala do que passou, né? É uma espécie de uma regressão? Existem exercícios desse tipo ou não? São através de conversas? Assim, imagina que o amor está pulsando vidas e vidas e as gerações vêm vindo, vivenciando, trabalhando, se relacionando. E as questões que não ficaram num bom lugar, que não ficaram em amor, elas vão ficar se repetindo de gerações e gerações, até que a pessoa, que é o buscador, faça o movimento de olhar para isso num processo terapêutico. Dentro do processo terapêutico, ela vai passar pelo processo emocional de liberação desse padrão de repetições que vem de gerações, 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 até no local onde ela está se colocando hoje, né? Diante da dificuldade, seja ela um problema de saúde mental, emocional e até físico, né? Muito obrigada, Edu, por falar sobre a constelação familiar, uma opção para quem precisa, então, de algum tratamento, de dar uma equilibrada aí no dia a dia, na rotina do dia a dia. Muito obrigada pela sua presença. Muito Bom obrigado dia. Também.